tipo grama tem uma variedade bem interessante no Emerald, então dá pra montar um time até que bem diverso. Eles também têm um status base bem balanceado, sem nenhum ponto extremamente poderoso ou extremamente fraco. O grande problema de verdade desse desafio é que a gente ia ter que enfrentar alguns ginásios fortes contra o nosso time inteiro, sem contar um membro da liga, né? Então isso daria uma boa complicada no desafio, principalmente na Flannery, que é uma candidata tanto pra acabar com a nossa jornada prematuramente. Inclusive eu tô com um servidor do Discord lá, pra galera trocar uma ideia, dar sugestões de vídeos, então cola lá se tiver afim, link na descrição. Como esperado, eu comecei a jornada com o Trico, que pra mim é um dos pokémons mais estilosos que tem, então foi bem legal. Mas deixa aí nos comentários qual que é o seu pokémon de grama favorito, pra eu ver se você tem bom gosto, né? E depois de pegar ele, eu já fui logo enfrentar a rival, pra ver se ia dar bom, né? E como eu já tinha uma certa vantagem de nível, ela não conseguiu fazer muita coisa. O Torchic até chegou a me acertar um crítico, que poderia ter sido bem problemático se eu não tivesse dado essa treinadinha antes, mas por hora tudo de boa. Então já aqui, bem no comecinho, tinha como eu pegar o próximo Pokémon de grama, o Lotad, que sendo tipo água seria essencial pra anular nossa fraqueza absurda contra fogo, né? E além dele, eu também fui lá na floresta capturar uns Shrooms também, porque futuramente esse bichinho aqui ia virar uma máquina de destruição, cara. O bom e velho Breloom, né? Aí agora era hora de me preparar pra enfrentar o primeiro ginásio logo, né? Que embora seja de pedra e consequentemente fraco contra nosso time, preparação nunca é demais. Então eu evoluo o Lotad pro Lombre no processo. E finalmente, hora de ir lá enfrentar a líder, né? Ela começa com o Geodude, que pra minha honesta surpresa consegue aguentar um Absorb com vantagem quádrupla e se curar um pouquinho. Mas não adiantou muito, já que ele cai no segundo. Aí o próximo Geodude que vem não é tão guerreiro quanto o primeiro e se vai numa só, né? E por fim, o chatíssimo Nosepass. Aqui o bicho não me dava dano nenhum direito, mas eu também dava pouquíssimo dano nele. E ele não tinha nenhuma chance de me vencer aqui, pra ser bem honesto, mas apesar disso, o bicho não desistiu, cara, e ficou até o final, sobrevivendo por muito tempo e enchendo o saco com essas poções aí, até eventualmente acabar caindo. O bichinho chato, mas enfim, insígnia garantida. E depois da líder, assim que eu fui sair da cidade, eu fui desafiado pela rival mais uma vez, e eu tinha esquecido completamente dessa luta aqui, então fui pego meio despreparado, algo que poderia ter dado bem ruim. Mas ao contrário do meu time, ela ainda tinha um Lotad, sem evoluir. Então eu paraliso ele com os Tunspore dos Shrooms, e de muito pouco em pouco eu vou conseguindo derrubar ele, né, com alguns muitos Absorbs. O Torchic eu tentei paralisar, mas o bicho foi mais rápido e deletou o cogumelo numa só. Então eu coloquei o Trico, que até dava um dano bom no Torchic, e parecia que ia conseguir vencer, apesar da desvantagem, mas toma um Ember crítico, que devasta ele numa só. Aí agora eu só tinha um Pokémon e tava meio preocupado, pra falar a verdade. Mas como ela não tinha mais nenhum além do Torchic, foi só eu colocar o Lombre e finalizar a luta de boa. Dessa vez era hora de pegar o barco lá pra Dilford, onde eu enfrentaria o ginásio do tipo lutador. Mas antes disso eu aproveitei pra evoluir logo o Trico, né, porque esse ginásio aqui poderia ser bem problemático pro nosso time, que não tem tanto dano ainda, já que eles ficam se buffando lá. E agora sim, lá fui eu. Aqui eu começo colocando um Leech Seed no Machop pra ir drenando a vida dele aos poucos e a habilidade Effect Spore do Shrooms ativar, que basicamente tem chance de causar algum status negativo ao ser atacado. Então, com ele envenenado, eu vou completando aos poucos com o Mega Drain e derrubo ele tranquilamente. O Meditite, como sempre, desde que você continue batendo nele sem parar, ele nunca vai conseguir te atacar, já que ele fica tentando preparar um Focus Punch, que sempre é cancelado ao ser atingido, então é muito tranquilo passar dele. Só é demorado, né, porque eu não tenho muito dano. Aí, finalmente, era a vez do Makuhita, que é o mais perigoso desse ginásio e com quem eu tava realmente preocupado. Aqui eu já começo paralisando ele pra dar uma chance maior dele falhar um ataque, e isso ia ajudar muito. Aí eu uso o Leech Seed pra também ajudar no dano, né, já que tava em falta por enquanto, mas o bicho tava se buffando sem parar, cara, então eu tava muito preocupado, porque um tapa dele seria extremamente letal aqui. Eu começo a tentar reduzir a vida dele aos poucos, e ele finalmente me ataca, e quase me deletou numa só, mas mesmo sobrevivendo, eu não consigo fazer muito mais e caio em seguida. Então eu coloco o Lombre, achando que eu conseguiria derrubar ele de boa, né, já que ele tá bem low, mas ele bate de novo e deleta o Lombre com um único tapa. O bicho tava realmente perigoso, mas como o Grovyle é muito mais rápido que ele e ele já não tinha mais tanta vida assim, foi só colocar ele, dar um Quick Attack pra garantir a segunda insígnia pra gente. Aí vendo quão complicado a falta de dano bruto tava, eu decido treinar bastante os Shrooms, lá perto da cidade de Malville mesmo, então eventualmente eu evoluo ele pro fortíssimo Breloom. Agora sim o bicho ia pegar. E antes de finalmente enfrentar o ginásio do tipo elétrico, eu sou desafiado pela rival mais uma vez. E apesar de ser do tipo voador e ter vantagem quádrupla contra o Breloom, o Ingu não dá tanto dano assim, e é derrubado bem tranquilamente com 2 Mega Drain. O Combusken que vem depois poderia ser um problema, então eu coloco um Leech Seed nele pra ajudar, né? E na sequência eu dou um bom dano com o Mach Punch, mas tomo um crítico. De novo, cara. E isso deletado num único Ember. E eu achava que seria só colocar o Grovyle agora e finalizar de boa, né? Mas, bom, claro que ele sobrevive
sobrevive pra me dar mais um Ember, né? Que além de dar muito dano, também causa queimadura. Então graças a isso, o Grovyle infelizmente acaba caindo na sequência pro Lombre. E agora eu boto o meu Lombre contra o dela. E apesar de ambos darem pouquíssimo dano, o meu tem um pouquinho a mais de nível que nos dava a vantagem. E consequentemente nos deu a vitória. Aí vendo que as lutas ainda estavam bem apertadas pra gente, eu vou no cassino comprar uma TM Ice Beam pra colocar no Lombre. Assim, ele não só teria um ataque forte, mas também teria uma forma do time lidar com pokémons voadores, por exemplo, que são fortes contra a grama. E então finalmente eu tava pronto pra enfrentar o ginásio do tipo elétrico, que é liderado pelo Watson. Mas claro que antes eu tive que dar uma surra bem rápida no pobre do Allen. Aí aqui no Watson o plano era bem simples. Eu começaria usando um Leech Seed com Breloom, e isso me daria tempo bastante pra eu começar a me buffar com o Buckup, né? Já que o Voltorb não é lá um Pokémon com muito dano não. Meu único receio aqui era ele se explodir antes de eu conseguir buffar o suficiente a minha defesa pra tancar o dano. Mas as coisas ocorrem como planejado. Quando ele finalmente decidiu se explodir, eu já tava tão tanque que mal me arranhou. Aí agora não tinha nem graça, né? Era só dar um socão na cara de todo mundo. O único risco aqui era uma habilidade estática ativando e deixando ele paralisado. Isso acaba rolando mesmo, mas como o Breloom não foi impedido de atacar em nenhum momento, deu pra de 1 em 1 e ir levando o time inteiro dele e garantir mais um Insígnia bem de boa. Finalmente, o time tinha dado uma melhorada boa. Aí no meio do caminho pra Lavarid, eu preciso lidar com o líder da equipe Magma, o Max, que tava aprontando aqui como sempre, né, e impedindo o caminho. O Mariana dele nem tem chance, e toma 2 Mach Punch do Breloom e já vai de berço. E o Camerupt que vem depois, e embora eu até dê um pequeno azar e falhe um golpe no começo, isso é recompensado em seguida, quando eu acerto um belíssimo headbutt crítico e deleto ele de uma vez. E por último, claro, olha, coloco o Zubat, que infelizmente tanca meu dano e me derruba no Wing Attack por causa da vantagem quádrupla, né? Mas aí foi só colocar o Grovyle e apesar da poção que ele usou, eu consegui derrubar o Zubat com alguns Quick Attack na sequência. Então agora eu fui subir tudo pra chegar lá na cidade de Lavarid, onde tem um ginásio do tipo fogo, que com certeza é o mais perigoso de todos até agora e talvez até o mais perigoso do desafio inteiro. E eu com certeza precisaria de uma estratégia boa aqui. E eu já tinha algo em mente. Eu começo com o Grovyle e eu fico usando alguns flash pra reduzir a chance de acerto do número, mas ele me acerta mesmo assim após só 2 usos e me deleta no overhit, complicando bastante a estratégia. Então eu coloco o Breloom, e tinha que dar um pouco de sorte pra não tomar outro overhit tão cedo, né? Aí eu coloco o Leech Seed e vou me buffando com o Buckup, contando com a sorte aqui pra me proteger desse bicho pelo menos por um tempo. Aí ele finalmente fica sem PP no overhit, e agora sim, ele é obrigado a usar Magnitude, que mal dá dano. E dessa forma eu tava seguro e me buffa até o final. E após chegar no nível máximo de buffs, eu continuo usando em vez de bater nele, pra poder esperar o sol acabar, né? E tirar essa vantagem do campo dele, só pra garantir. Quando finalmente o sol acaba, o Número finalmente é liberto da sua tortura e cai. O Camerupt que vem depois nem piscou e coitado, já foi deletado no Strength buffado desse monstro, né? O Slugma que não tinha chance de sobreviver, mas tinha um pequeno problema. A habilidade dele poderia ativar e acabar queimando o Breloom, o que complicaria demais as coisas, já que queimaduras cortam o ataque. Então mesmo buffado eu perderia meu dano todo, mas ainda bem que isso não rola, e ele é deletado. E por fim, o Torqual, que eu até tinha minhas dúvidas se eu conseguiria tancar ou não o golpe, mas no fim das contas não deu pra Tartaruga, que também sumiu com um único tapa do grande Breloom. Finalmente, Flannery derrotada. Agora foi hora de ir pro deserto, pra capturar um Cacnea, que tem uma chance de aparecer baixíssima, então foi bem difícil de achar um. Mas quando eu finalmente acho, eu causo crítico, e ele morre. É, maneiro, cara. Então tem que ficar mais um ano andando aqui. Demorou tanto que o Grovyle até evoluiu no meio disso. Mas eventualmente eu finalmente acho outro. E dessa vez, pelo menos, ele não tomou crítico e eu peguei o bicho. Então foi hora de voltar o mapa todo, lá pro começo do jogo, onde eu enfrentaria o ginásio normal, liderado pelo Norman, nosso pai. Aqui eu tava bem de boa, já que o nosso Pokémon mais forte é lutador. E como tal, tem vantagem contra todo o time dele. Então eu dou um único Buckup aqui com o Breloom, porque eu não queria arriscar ficar confuso e ser derrubado. Então eu já destruo o coitado do Spinda numa só. E agora sim, no Vigoroth era bem mais seguro, então eu coloco um Leech Seed e começo a me buffar ainda mais pra poder ter dano o suficiente na hora que ele colocasse o perigosíssimo Slaking, né? E como o Vigoroth dá dano físico, ele mal me arranha e eventualmente é deletado também. Aí o Linoone, que é colocado em seguida, também não aguenta, né? Obviamente, e se vai. E por fim, o grande e poderoso Slaking, que mesmo após tantos buffs, consegue tancar um Mach Punch, cara. O bicho é muito forte. Mas como ele decide não me atacar, acaba não adiantando
adiantando de nada, e é derrubado na sequência com mais um tapa. Mais um ginásio pra conta. E agora com esse ginásio derrotado, eu tinha ganho a HM Surf, que seria um excelente golpe pro Lombre, pra ajudar contra o tipo fogo, né? Tava dando muito trabalho e não era de agora. Além disso, no caminho pra Fortria, eu evoluo finalmente o Cacnea pro belo Cacturne, e vou enfrentar o rival em seguida pra ver se eu consigo testar ele. Na primeira luta, ela inicia com o Pelipper, que tem vantagem contra o pobre Lombre, então ele até dá o melhor que pode fazer e consegue tirar uma boa vida do bicho, mas acaba caindo, infelizmente. Mas aí tudo bem, ele já tava muito low mesmo, então foi só colocar o Lombre e vral. O Combusken, que tava até sendo meio complicado de lidar até agora, dessa vez teve que lidar com um bicho muito mais forte que antes, e foi varrido em 2 Strength bem de boa. Não fez praticamente nada dessa vez. E obviamente o mesmo acontece com o Lombre, que não tem dano nenhum, coitado, assim como o meu, né? Então cai também sem fazer muita coisa. Aí eu aproveito pra ir lá capturar o 5º membro do nosso time, o clássico Menino Odds, né? E além disso eu vou lá no Steven, pegar o Devon Scope, pra poder liberar a passagem pro ginásio do tipo voador, que seria mais um desafio extremamente complicado. Então, pra dar mais uma ajudinha nessa luta, eu antes evoluo o Odds pro Gloom, e eu até poderia já ter feito um Vale Plame aqui, porque tinha uma pedra bem aqui perto, mas eu esqueci completamente, pelo menos por enquanto. Nessa luta eu comecei com o Cacturne, e tá aqui um Lich Seed pra dar um tempinho de me buffar com o Growth, né, já que o Swallow não tem tanto dano assim, mas ele é bem esperto e usa o Perish Song, que é um ataque que faz com que todo mundo que presenciar esse golpe caia dentro de 3 turnos, independente de qualquer coisa. Então, mesmo estando buffado, eu corria contra o tempo aqui. Aí eu elimino logo de uma vez o Swallow, contagem número 1. Na sequência vem o Pelipper, que também não aguenta e é deletado num único frente ataque do Cacturne, contagem número 2. E então o Tropius, que também é devastado pelo cacto, mas que infelizmente chega a contagem número 3 e também cai junto com ele. Mas tava ótimo, o bicho tinha feito muito pelo time. Aí agora foi a vez do Altaria, o maior perigo desse ginásio aqui. Eu tento dar um Ice Beam nela achando que seria suficiente, graças à fraqueza quádrupla dela, né? Mas infelizmente o Lombre é muito sem dano e não consegue derrubar, então acaba caindo logo em seguida. Aí eu coloco o Sceptile, e apesar dela usar poção pra voltar full e eu até que dar um dano considerável, infelizmente eu não consigo tancar esse bicho e sou derrubado também. Mas agora ela tava bem low pra fazer qualquer coisa, então tomo o único Strength do Breloom e desaparece. E agora o Skarmory, que é muito tanque, então eu preciso tacar um Lich Seed aqui pra ajudar no dano, né? Mas infelizmente o bicho bate muito, já que tem vantagem. Então o Breloom se sacrifica pra dar o maior dano que conseguir e então finalmente cai. Aí agora, cara, eu só tinha o Gloom, que o único ataque ofensivo não pode ser usado na Skarmory, já que ela é imune a venenoso. Então ferrou. Aqui a nossa única chance era tentar fazer o bicho dormir e torcer pro dano do Lich Seed completar o serviço antes da inevitável queda do Gloom, né? E por muito pouco o Gloom tanca um último hit e finalmente o Skarmory é finalizado no Lich Seed. Essa aqui foi de longe a vez que a gente chegou mais perto de perder essa jornada, pelo menos até agora. Aí chegando em Lily Cove, eu vou direto no shopping comprar os negócios e sou impedido pela rival, que quer apanhar de novo, né? Parece que não entendeu ainda após tantas surras. Ela inicia com o Tropius, que não aguenta um Ice Beam 4 vezes efetivo e já deita. Depois veio o Combusken dela e eu meio que clico no ataque errado aqui, sem querer. E poderia ter dado muito ruim, mas tudo bem. Em seguida, o bicho finalmente dá um belo surf que varre o Combusken, vingando todas as surras que ele tomou até agora, né? Mas tudo que é bom dura pouco, e já na sequência o Pelipper entra e apaga ele num hit. Aí foi só eu colocar o Sceptile e apesar do Pelipper enrolar bastante com os Protects, não teve jeito e vai de berço. E não é que ela já tinha um Ludicolo, cara, e eu ainda não? Bom, mas sem problema, porque o Sceptile conseguiu cuidar dele também, e de pouco em pouco, derrotando com o Leaf Blade. Mole. Aí depois disso, foi hora de ir lá resolver a situação da equipe Magma, de uma vez por todas, né, e enfrentar o chefe deles novamente, pra poder prosseguir, né. E eu inicio com o Lombre, e apesar de começar mal, ficando confuso, errando o golpe, e eventualmente o Lombre acerta um belo surf que dá muito dano. O Mariana até se cura numa poção, mas foi só mais uns tapas e já era. Mas aí o Crobat entra, e infelizmente não dá mais pro bicho, que cai na hora. Eu coloco o Sceptile, esperando conseguir derrubar ele tranquilo, com o Rock Tomb, né, mas eu erro, cara. Não uma vez, eu erro 2, e portanto sou derrubado graças a isso. Ai ai, cara. Aí eu boto o Cacturne, que dá muito menos dano do que eu esperava. Então infelizmente é derrubado também sem fazer muito. A situação tava começando a ficar crítica aqui. Então eu coloquei a Gloom na esperança de colocar o bicho pra dormir, né. Quando tava quase caindo, finalmente consigo deixar o Crobat dormindo. Então aproveito a oportunidade pra colocar o Breloom, que com a ajuda de um belo crítico consegue derrubar o Crobat, apesar da poção usada. Finalmente uma compensaçãozinha pro tanto de azar que a gente deu nessa luta, né. Perder a jornada por causa disso ia ser muito zoado. O Camerupt que vem na sequência é bem mais tranquilo de lidar que o Crobat, e apesar de me causar crítico, o Breloom aguenta firme pra derrubar o Camelo em 2 golpes.
golpes. E finalmente, caminho livre para irmos lá em Mos Deep, enfrentar o ginásio psíquico, o penúltimo da região, quase lá. Aqui eu começo com o objetivo de derrubar o mais rápido possível o Chato, que é bem chato de lidar. Então eu foco ele, mas ele aguenta por muito pouco e volta full numa poção. Mas o Cacturne finalmente brilha e acerta um belo critão nele na sequência, deletando o bicho e nos dando uma vantagem boa. Aí agora era hora de focar o Lunatune. Aí após meu Lombre ter sido derrubado, rapidamente a gente consegue derrubar ele também, já que é tipo pedra. E infelizmente o Cacturne acaba caindo junto, mas já tinha feito bastante. E com os meus dois melhores em campo, eles não têm mais nenhuma chance, né? O Solrock é deletado no mesmo turno que entra em campo, nem respirou, coitado. E agora que o Clayton tava isolado, foi só spamar golpe até finalmente derrubar esse bicho tanque aí. Ele até chega a derrotar o Breloom no processo, já que ele tava tancando bastante, mas não adiantou. E foi derrubado mesmo após usar uma poção pra se curar completamente. Aí aqui eu também lembrei que eu esqueci de pegar o 6º Pokémon. Então eu volto tudo lá pra Fortree, pra capturar o belo Tropius, que embora não seja muito forte, eu acho bem bonito e decidi dar uma chance pra ele, né? Já que eu nunca tive uma oportunidade boa pra usar. E além disso, agora eu tinha finalmente a HM Dive, então eu podia ir lá no navio quebrado pra pegar a Waterstone e usar ela pra evoluir o Lombre pro Ludicolo, que finalmente ficaria mais fortinho. Agora foi hora de lidar com o líder da equipe Aqua dessa vez, que assim como sua contraparte, também estava arrumando problema pra minha cabeça, né? Aqui eu inicio com o bom e velho Sceptile, que apesar de ficar confuso e se atrapalhar um pouco, graças a isso, consegue com 2 Leaf Blade finalizar a hiena. Na sequência ele coloca o Crobat, que infelizmente consegue bater mais rápido que o Sceptile e derrubar ele. E olha que meu Sceptile é bem rápido. Então eu coloco o Ludicolo, a esperança de derrubar ele com alguns Ice Beam. O Crobat tenta dar aquela pelada clássica e me deixa confuso, mas se ferrou, porque o Ludicolo consegue superar a confusão e derruba o morcego com alguns Ice Beam. O Sharpedo que vem depois começa me dando bem pouco dano, então eu achei que ia ser tranquilo de derrubar ele com alguns Absorb, mas do nada ele acerta um Slash crítico e explode o coitado do Lud. Mas tranquilo, ele estava bem low e não conseguiu fazer nada quando o Breloom entrou, quebrando ele. Então com ambos os líderes derrotados, foi hora de ir lá despertar o Rayquaza para liberar o caminho do último ginásio, do tipo água, que é liderado pelo Juan. E como o nosso time todo tem vantagem aqui, já deve ser meio óbvio o que rolou aqui, né? Eu decido iniciar com Tropius, pra testar uma estratégia que eu vim pensando pra conseguir usar ele direito, já que ele é bem fraquinho. E embora ele fique confuso já de começo, eu consigo usar o Sunny Day, que seria bem útil, já que aumenta a velocidade dele graças à sua habilidade Chlorophyll, que aumenta consideravelmente a velocidade durante o sol. Aí depois eu pego um buff com Growth, pra aumentar um pouquinho o dano dele também, que é bem baixo. E agora com o Sunny Day eu posso simplesmente usar o Solar Beam, que é muito forte, sem precisar carregar, e isso devasta o pobre do Lombrisk. O Cialil, que vem na sequência, sofre do mesmo destino e assim que entra em campo, é deletado. Infelizmente, o Kingdra é bem mais tanque e não tem fraqueza contra a grama, né, já que é dragão. Então consegue tancar e finalizar o Tropius com o Ice Beam. Mas de boa, já tinha dado pra testar ele bem e ver que a estratégia tinha potencial. Então foi só colocar o Breloom e com um único socão finalizar o Kingdra. O Whiscash, que vem depois, também é derrubado e nem sequer chega a atacar de cair, já que escolheu usar rendência, né. E então, por fim, o Crowdount, que como é tipo Dark, claramente não segura o golpe lutador do Breloom e também deita. E assim, finalmente, tínhamos a última insígnia de Owen. Então era hora de me preparar pra liga, e a primeira coisa que eu faço é voltar lá em Fortree pra pegar uma Leaf Stone secreta, que eu esqueci de pegar, né, e usar pra evoluir o Gloom pro Vale Plummet, que é muito mais legal que o Belosum, né, mas diz aí nos comentários qual que você prefere. E dali eu já decido pegar o caminho pra liga, e no caminho do trajeto eu sou desafiado pelo Ali, pra uma última batalha. O time dele tava bem mais forte agora, mas aqui eu cometo o erro de iniciar com um Pokémon errado, então já no primeiro turno eu preciso trocar pro Ludicolo. Mas foi de boa, já que a Altaria deu pouco dano e em seguida já foi deletada no Ice Beam, 4 vezes efetivo. A Rosélia na sequência, pra minha surpresa, conseguiu segurar um Ice Beam, mas como me deu bem pouco dano, também caiu um pouco depois, mesmo após se curar completamente. A Delcare, que vem depois, decide não me atacar, coitada, e como é bem frágil, só foi usar 2 Surf e derrubar ela também. O Magneton dele toma muito dano do Surf, muito mais do que eu esperava, mas consegue sobreviver com um pontinho de HP e voltar full uma poção. Mas como de costume, foi só usar mais algumas vezes e pronto, derrubei ele também, sem maiores complicações. E por fim, claro, a clássica Gardevoir do Ali, né, que consegue tancar o Ludicolo e por fim derrubar o guerreiro. O bichinho tava ficando um monstro, cara, nunca critiquei. Então eu coloco o Tropius pra ativar o Sunny Day e finalizar ela com o Solar Beam. Aí eu dou muito menos dano do que eu esperava e tomo dano demais, cara, mas no final tudo ocorre como planejado e finalmente vencemos o Ali. Aí agora sim, sem mais interrupções, é hora da liga. O primeiro desafiante usa o tipo Dark, o Sidney, então é claro que era hora de usar o Breloom, né, que é lutador. Eu iniciei com o Litseed, que me daria uma curinha boa e me daria o tempo necessário pra me buffar algumas vezes com o Book Up. Eu me buffei bem, mas o problema é que no processo o Mariana reduziu muito minha chance de acerto, então eu comecei a errar
todos os meus ataques. Mas após errar várias e várias vezes, eu finalmente acerto um Sky Uppercut que deleta ele. No Absol eu também estava errando tudo, mas como ele me dava pouquinho dano, eu tive tempo suficiente para continuar tentando, até finalmente acertar e derrubar ele também numa só. Aí na vez do Shiftry, ele não teve a mesma sorte dos outros e mal entrou, já tomou um tapão e foi de berço. E o coitado do Crawdaunt compartilhou da mesma sorte, caindo num belo socão de primeira. E por fim, o Cacturne, que até desviou uma vez, mas na segunda não teve jeito e finalmente o Breloom nos garante sozinho a primeira vitória da liga. Agora era hora de enfrentar o tipo fantasma, utilizado pela Phoebe, a segunda desafiante da liga. Aqui eu começo com o Tropius, para tentar fazer a mesma estratégia da última vez, mas enquanto eu me buffava, ele usou um Curse, que dá dano demais todo turno, então acabou completamente com o meu plano. Aí eu troquei pro Cacturne, para tentar acertar um Lich Seed nele, né? E após errar algumas vezes e falhar outras no Protect, eu acabo acertando. Eu começo a me buffar, já que ele tava muito low pra usar outro Curse, mas ele volta full numa poção. Com a vida ganha, ele consegue usar mais um Curse e de novo acabar com a estratégia. Mas pelo menos deu pra derrubar ele um pouco depois em um feint attack, já que ele tava bem low mesmo. E o segundo Dusclops, que também seria um problema, também cai no último segundo de vida do Cacturne, fazendo valer muito a pena a jogada. Belíssimo sacrifício do Cacto. Então foi hora do Ludicolo entrar e enfrentar o Banite dele, que como sempre não faz muita coisa e já cai em 2 Surf bem dado. O Sablai que vem depois, por muito pouco, tanca o hit e volta full numa poção, mas deu pra derrotar forçando mais alguns usos do Surf. E por fim, claro, o último Banite, que não deu muita sorte e também tomou uma só. Um belíssimo crítico do abacaxi. Aí agora era a hora da usuária do tipo gelo, a Glacia, que também tem muito Pokémon de água. Então eu achei que seria uma boa fazer a estratégia do Trophius, mas eu dei muito mole aqui. Eu esqueci que esse bicho dela aí usa Hail, e como tal, tira o Sunny do campo. E sendo assim, o Solar Beam acaba precisando de um turno carregando, e isso acabou fazendo o Trophius ser derrubado bem no começo. Então, apesar do mau começo, eu coloco agora o Sceptile, e com o Leaf Blade consigo finalizar o Cialil, que já estava enfraquecido mesmo. O segundo Cialil tanca um hit e se cura numa poção. E aqui eu começo a falhar todos os golpes graças ao Attract, claro. Mas não dá pra falhar pra sempre, né? E como ele não me dava tanto dano, uma hora eu acerto e explodo ele numa só. O Raren, na sequência, era muito mais tanque que seus filhos, então ele consegue segurar o Leaf Blade e explode ele no Ice Beam somado ao dano do Hail, né? Então era hora do Breloom brilhar, já que só restava um Pokémon de gelo. Ele já entra dando uma só no Raren, que cai na hora. O Glalie depois também não conseguiu fazer mais e foi de berço. E então o segundo Glalie, cara. Só que aqui meu PP acabou, então eu tive que usar Strength, que dava bem menos dano, e graças a isso, o coitado do Breloom caiu. Então eu coloquei o Cacturne pra tentar finalizar, mas o bicho voltou full, cara, e eu tava dando muito pouco dano nele, então eventualmente o Cacto também perde a luta pra esse Glalie aí. Mas de boa. Por fim, o Ludicolo consegue entrar e finalizar. Eu nunca achei que eu diria essa frase na minha vida, mas o Glalie deu trabalho. Agora era a hora do usuário dos dragões, o bom e velho Drake, que é muito vulnerável ao tipo gelo. Então eu inicio com o Ludicolo, pra usar um Ice Beam e deletar esse Shelgon aí de uma vez. Só pra garantir, né? E a Altara que vem depois até consegue bater, mas não dá tanto dano assim. E também some num único Ice Beam. Depois ele coloca a Kingdra, que com certeza o Ludicolo não tem dano pra matar, então eu sou obrigado a trocar pro Breloom, que tem dano bruto de sobra, e em alguns hits derruba ela também. O Flygon, que vem depois, até toma bastante dano do Breloom, mas não o suficiente. Então com o Flamethrower acaba derrubando o coitado. Mas agora sim, hora de retornar o Ludicolo pra voltar a usar o Spam de Ice Beam, né? E o Flygon até bateu primeiro e deu um bom dano, mas caiu mesmo assim. O Salamence, que vem depois, toma dano 4 vezes efetivo de gelo, mas infelizmente ele bate primeiro e finaliza o Ludicolo, que já estava bem enfraquecido. Aí agora eu coloco o Sceptile pra tentar dar um daninho e tirar a speed dele com o Rock Tomb. Eu sabia que não derrotaria ele aqui, mas eu precisava tirar o máximo possível, e o Sceptile consegue tirar até que bastante vida antes de cair em prol do time. Aí foi só colocar o Cacturne, usar um Growth para garantir o dano e por muito pouco tancar o lança-chamas para poder finalizar o pseudo lendário com um único feint attack. Foi mais complicado do que eu esperava. Aí agora era finalmente a hora de enfrentar o campeão, que por usar o tipo água é de se imaginar que não seria tão difícil para um time de grama, né? Cara, é aí que você se engana. Aqui eu iniciei com o Valiplame, estreando lá na liga, e coloco a baleia pra dormir, então foi só usar um Petal Dance depois e na pura força bruta derrubar esse colosso aí. No Milotic, que vem depois, infelizmente eu não consigo acertar o Sleep Powder, graças à confusão auto-infligida, então infelizmente a Valiplame cai sem fazer mais nada. Mas o dela ela levou pelo menos, então tava bom. Aí eu coloco o Cacturne e cara, eu sabia que não daria pra derrubar a Milotic aqui porque ela é muito tanque. Então eu opto em sacrificar o Cacturne pra colocar um Lich Seed nela, que ia ajudar demais com o dano com base na HP máxima. Então eu boto o Ludicolo e com um pouquinho
pouquíssimo dano do Bullet Seed, eu vou tentando derrubar ela aos poucos, com a ajuda do Lich Seed, que procava todo turno. Mas ela voltou full, cara. Então eu tive que repetir todo aquele sacrifício. E por fim, consegui finalizar ela quando tudo já parecia perdido. Mas o Ludicolo acabou caindo junto depois desse esforço descomunal. Então ele bota agora o Cruel, e eu tinha uma carta na manga exatamente para essa ocasião. Meu Sceptile, para quem eu ensinei o Earthquake, que dá muito dano no bicho. Que mesmo voltando full numa poção, acaba caindo um tempinho depois, sem maiores complicações. Aqui ele coloca o Ludicolo, e eu sei que esse bicho adora spamar o Double Team, até ficar quase impossível de acertar um golpe nele. Então, sem tempo a perder, eu já troco pro Belum e finalizo ele em 2 tapas. Antes que ele pudesse começar a ficar complicadinho de lidar, né? Aí depois ele coloca um Whiscash, que por não ter muito dano, era a hora perfeita de colocar um Lich Seed e começar a me buffar. Só pra garantir contra o próximo Pokémon dele, que é fortíssimo. Então após me buffar completamente, eu finalizo o bicho. E por fim, o Gyarados, que apesar de ser muito fácil de lidar com golpes elétricos, não tem nenhum desses no meu time. Então, e mesmo tendo o máximo de buffs no ataque do monstro, esse bicho aí consegue tancar um golpe do Breloom, cara. Por muito pouco ele segura e usa o perigosíssimo Dragon Dance. Não vou mentir que eu tive um bom medo aqui, cara. Gyarados é voador, e o Breloom tem fraqueza quádrupla contra o tipo. Se ele batesse primeiro com um ataque voador, bom, tinha uma chance considerável de dar ruim. Mas como a Nintendo decidiu por algum motivo não ensinar nenhum ataque voador para um Pokémon voador, e o Wallace decidiu curar em vez de atacar, o Breloom finalmente consegue deletar o Gyarados da face da Terra e nos consagrar campeões de Hoenn. Mas ainda faltava um desafiante, o real treinador mais forte da região, mas não por muito tempo. Então lá vou eu atrás dele na Meteor Falls, enfrentar o Steven. Aqui era uma aposta total no Breloom, é simplesmente impossível passar dele com esse time de outra forma. Apenas o Breloom conseguiria nos carregar aqui, mas para isso eu precisava buffar ele. Só que contra o Skarmory é sem condição, já que ela tem ataque voador, que bate muito no Breloom. Então eu tinha que derrubar ela antes, aí eu sacrifico o Cactane para conseguir colocar um Lich Seed nela já de começo, para ajudar no dano. Aí depois foi só colocar o Ludicolo e com a ajuda do daninho do Lich Seed derrubar a Skarmory com um único Surf. O Armaldo, que vem depois, também tem um golpe voador, então ainda não poderia me preparar nele. Mas como ele tem fraqueza contra a água, deu pra derrubar ele também com 2 Surf. E agora sim, a nossa presa entra em campo. O Claydol é um Pokémon que dá bem pouco dano, e pra piorar, o mais forte golpe dele é o Earthquake, que bate não efetivo no Breloom. Então assim que o Ludicolo cai, eu já puxo o Sceptile pro campo pra tentar usar um Flash e reduzir a chance de acerto dele antes de começar a me buffar. Então eu finalmente boto o Breloom e coloco um Lich Seed pra me manter vivo enquanto eu começo a aumentar a defesa e o ataque. E após alguns usos eu já tava bem tanque e qualquer coisa que o Claydol pudesse fazer não fazia nenhuma cócega em mim. Então assim eu consigo me buffar até o máximo. E agora quem que ia poder parar esse bicho, né, cara? Com o único Strength ele já varre o Claydol de uma vez. O Metagross que vem depois, por mais poderoso e resistente que seja, não tem chance de lidar com o Sky Uppercut buffado, né? E é deletado também. O Aggron, que tem fraqueza quádrupla contra lutador, é óbvio que também não aguentaria, mesmo com sua defesa monstruosa. E por fim, claro, o Crudlike, que inclusive eu só lembrei agora que eu poderia ter feito um. Isso teria tornado a jornada muito mais fácil. Mas tudo bem, porque agora o Breloom chega e desintegra ele, e finalmente nos torna verdadeiros mestres do tipo grama.